Olá, estou aqui mais uma vez para levar um papo com vocês. E hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, mas eu recebo muitas psicografias diariamente. Espíritos de família, espíritos conhecidos, espíritos sofredores e espíritos que estão em um estado ainda de perturbação, que não sabem o que está acontecendo. Então, vez por outra, é bastante que eu me concentre. A mediunidade faz isso e sempre eu peço a Jesus permissão para fazer essas coisas, porque eu tenho uma boa intenção. A minha intenção é auxiliar aos espíritos que necessitam, que me procuram e pedem ajuda, né? Então, eu já fiz outros vídeos que quem ainda não assistiu pode assistir, explicando como é que ocorre essa transmissão, né, que é o meu perispírito com o perispírito do desencarnado. Eles se conectam através de uma energia e, através do pensamento, eu começo a psicografar. Eu sinto a presença deles, né? Eles mexem na minha cabeça e eu sinto o meu braço como se estivesse sendo dominado e espero. Então, existe um sinal de tremor na mão, uma necessidade de escrever, e aí eu saio escrevendo direto durante 5, 10, 15, às vezes 20 minutos, 30 minutos, dependendo do tamanho do texto, certo? E assim eu levo minha vida diariamente, né? Não faço nenhum ritual, nem simplesmente foi uma conexão que foi acontecendo. E hoje eu vim trazer para vocês uma das experiências, porque eu acredito que não, não eu nem ninguém pode explicar melhor do que se passa no mundo espiritual, a não ser o próprio espírito, né? Eu não vou, eu vou trocar os nomes, né? Porque não posso envolver pessoas, né? Existe a privacidade, porque a intenção não é o nome, é a mensagem. Então, hoje eu vou contar para vocês aqui e a gente vai analisar juntos uma psicografia de uma pessoa que, quando estava aqui encarnado, não tinha uma boa índole, praticava alguns tipos de crimes e ele terminou sendo assassinado, né? E na época eu conhecia essa pessoa, entendeu? Mas eu não vou revelar o nome, né? Não é essa a intenção. Mas é para mostrar, porque as coisas que eu conto, e eu vivencio e eu estudo, né? Estudo os livros de Chico Xavier e de Allan Kardec. Mas a vivência que eu tenho com eles é que trazem a maior realidade, né? Porque eles, sim, podem dizer o que estão passando. Mesmo que eles se encontrem ainda, alguns estão no estado ainda de perturbação, que eles não sabem nem onde estão, nem sabem se já morreram realmente. E outros já descobriram, né, já despertaram da morte e percebem que estão no mundo espiritual. E começam, pela própria consciência, ter uma análise de tudo que está passando. Alguns estão numa situação mais privilegiada, de acordo com a vida que levou aqui, e outros se encontram em uma situação mais difícil, porque essa é a realidade. Você leva aqui uma vida boa, você vai se encontrar com pessoas do mesmo nível, da mesma vibração, e do mesmo jeito que você não leva uma vida boa, você vai se encontrar com pessoas da sua vibração, certo? E muitas vezes você adquire muitos inimigos, não só aqui no plano material, como no plano espiritual. Então a gente vai ler algumas psicografias, eu vou fazer esse trabalho a partir de hoje. Um dia eu faço uma psicografia didática ensinando, outro dia eu posso fazer através da própria psicografia, do próprio relato do espírito, para que se entenda através dele mesmo o que é que está acontecendo. Vamos lá. Quando eles chegam, eu costumo perguntar quem é e se está acompanhado, para poder entender melhor a situação que o espírito se encontra, né? E ele respondeu assim, ele disse, sou eu, João. Eu me lembrei dessa pessoa, né? Aí eu disse, é você? Ele disse, sim. Né? Então eu perguntei para ele se ele estava bem. Então ele respondeu, não, para mim não está nada como eu gostaria. Eu perguntei se ele estava sozinho, se ele estava sozinho, ele fez, não, fui trazido.
Então eu perguntei para ele, quem foi que lhe trouxe? Ele disse, não sei quem foi que me trouxe. Eu nem vejo e nem escuto. Nem sei como estou me comunicando com você. Você não tem como me ajudar, não é? Afinal, como posso ser ajudado depois de tudo que fiz? Então eu falei para ele que ele se arrependesse, porque é um momento que eu começo a dar conselho, se arrependesse de tudo que fez, pedisse perdão, que ele procurasse Jesus, procurasse Nossa Senhora, né? Aí ele falou, como posso me arrepender de tudo que fiz? Fiz consciente. Agora é pagar e pronto. Sem essa de arrependimento. Você pode perceber que é um espírito que tem consciência dos seus erros, né? Então eu perguntei para ele assim, onde você está? Lá no mundo espiritual, né? Ele respondeu assim, no pior dos infernos. Lá só tem coisa ruim como eu. Uma verdadeira legião de espíritos maus. Então eu falei mais uma vez para ele, né, que eu estava percebendo que ele estava muito, um espírito muito endurecido, muito denso. Então eu falei para ele assim, porque ele não procurava conhecer Jesus melhor. Então ele respondeu, meu tempo não deu para eu pensar nele, mas eu já ouvi falar dele. E veja só como ele se expressou a respeito de Jesus. Ele é o bonzinho da história, e nós os bandidos. Só que eu fui assassinado, e ele foi crucificado também como bandido. Veja só a revolta, né? Então eu perguntei para ele, por que você veio aqui? O que você está precisando? E ele respondeu, apenas isso. Porque desde que cheguei aqui, depois do meu julgamento, nunca mais tinha falado com ninguém. Quer dizer, ele, desde que chegou no mundo espiritual, né, para ele houve um julgamento, e nesse julgamento ele ficou, uma dos castigos dele foi nem ouvir e nem ver. Eu nem vejo e nem escuto, como ele disse no início, né? Então, ele ficou admirado com essa possibilidade de falar comigo. Já que esse tempo todo, porque que não me falha a memória, essa pessoa já havia desencarnado, já fazia mais de 10 anos. Então, ele estava admirado como ele conseguia falar comigo, né? E eu conseguia me comunicar com ele. Aí ele disse assim, muito doido esse negócio. Como você faz isso? Quer dizer, ele queria saber como eu conseguia me comunicar com ele, né? Aí, veja só o pensamento dele. Você poderia ficar rica. Aí, eu automaticamente, né, demonstrei que não gostei do comentário, né? Assim, porque eu também tenho sentimentos. Então, nem sempre eu consigo controlar. Eu não gostei muito do comentário. E ele falou assim, não fique zangada comigo. Pau torto não tem jeito. Eu acredito que nunca vou ver minha família, porque eu conheço a família dele, né? Aí ele disse assim, eu acredito que nunca vou ver minha família, mas se falar com eles, manda um abraço. Fulana, que é uma das pessoas da família dele, que é uma irmã dele, me disseram que se contaminou com a Covid e já era. Minha mãe também já veio. Só resta fulana, mas essa também já já chega. Quer dizer que ele tem notícias de alguma forma, né, da família. E ele usou essa expressão para descrever como é o destino de todos. É assim com todos, bons ou ruins, ninguém escapa. Acho que tenho que ir. Muito obrigada por ter falado comigo. Então, eu antes que ele fosse embora, quis dar alguns conselhos para ele. Aí ele disse assim, pode falar. Aí eu falei para ele que ele fizesse orações, que se ele não teve tempo de falar com Jesus quando ele estava aqui na Terra, aqui no plano material, mas que agora ainda era tempo dele ele procurar Jesus, pedir perdão pelos seus erros, pedir uma oportunidade para que possa se regenerar. Mas ele respondeu assim, mas eu peço, ele é que não me escuta, kkkkk, ainda riu, né?
Aí eu disse, olha, Jesus é o único caminho. E ele disse assim, verdade, eu sei disso. Lá no fundo da minha alma, eu sei. Mas não se preocupe, eu estou onde mereço estar. Boa noite. Beijo. E escreveu o nome dele. Como vocês podem ver, isso é um exemplo, né, que a nossa conduta, a nossa vida, que nossas práticas, nossos hábitos, nossos vícios, o nosso caráter, a nossa moral, o nosso intelecto, tudo isso que a gente constrói aqui, nessa passagem que a gente está aqui, nesse momento que a gente está aqui encarnado, a gente leva para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é uma cópia do mundo material. Principalmente nesta parte densa, onde os espíritos ainda estão muito apegados à matéria, onde os espíritos ainda estão atrás dos seus vícios, das suas vicissitudes. Né? E não é porque um espírito era aqui, é uma pessoa que não era boa, morreu, ficou bonzinho. Não é assim que funciona. Entendeu? Muitas pessoas têm essa ilusão que a pessoa, depois que vê a morte, descansa. Agora era ruim, agora ficou bonzinho. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Se você quer levar uma vida boa no mundo material, se você quer ser bonzinho no mundo material, você tem que, no mundo espiritual, você tem que ser bonzinho aqui. Aqui é que você tem que ter controle sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes. É por isso que é tão importante entender, compreender, abrir os olhos, abrir a consciência, é um despertar da consciência. É um despertar da consciência você saber que existe, que a vida não se encerra. Porque se a vida não se encerra, você vai começar a se preocupar com o que você vai levar para outra vida. Bom, eu estou aqui, eu estou vivendo desse jeito, mas eu vou continuar vivo. Simplesmente, eu vou deixar essa matéria, mas eu vou continuar vivo. E como vai ser lá? Lá vai ser o que você construir aqui. Entendeu? É por isso a importância de se entender esse lado espiritual. As pessoas estão muito ligadas na matéria. Muitas pessoas, né? Não vamos generalizar. Mas elas precisam entender que tem que ter uma relação entre o mundo material, espiritual, moral, intelectual. Tem que ter uma relação entre esses comportamentos. Você precisa entender de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Para que você possa tomar providências. Para onde você está bem. Você está bem, ficar melhor. E para onde você vai, você também saber que vai ficar bem. Por isso, o entendimento que existe uma vida após a vida é tão importante. E é isso que eu tento levar. É isso que eu tento levar esse esclarecimento. Eu sei que muitas pessoas, elas não acreditam nessa transição, nesse plano, né, paralelo, tudinho, nesse mundo espiritual. A gente tem que compreender e tem que ter paciência, porque eu também não acreditava. Né? Então eu não posso julgar agora uma pessoa. Se uma pessoa viesse falar para mim que existia uma vida após a morte, eu também não acreditava. Eu precisei vivenciar. Eu precisei, muitas vezes, mesmo vivenciando, eu também tive muitas dúvidas. Então, foram acontecendo muitas coisas para que eu tivesse a certificação que isso tudo é verdade. Não foi assim, psicografou. Não, eu já psicografei mais de 500 mensagens. Na verdade, eu já perdi as contas. Né? Já caneta, papel aqui em casa já não tem mais nem graça. Entendeu? Então, e são mensagens com histórias muito diferenciadas uma das outras. Tem um livro que está para ser publicado, que 39 relatos de espíritos de cada situação diferente. Eles relatando. E cada relato tem 10, 20 páginas de papel pautado, feitos em 15 dias. Eu nunca escrevi nada na minha vida, eu não poderia ter feito isso. Né? Às vezes eu faço publicações de mensagens lindíssimas. Eu não tenho a capacidade intelectual para escrever, para fazer poemas, para contar histórias, entendeu? Então,
Quando eu, às vezes, escrevo e depois vou ler, muitas vezes, quando eu estou escrevendo, eu nem sei muito bem o que está sendo escrito. É uma mistura, né? Um pouco de consciência, mas eu não posso deixar a minha consciência intervir para que eu também não escreva o que eu penso e não o que o Espírito quer. Então eu preciso ter um desligamento para poder deixar ele fluir com a mensagem dele. Isso também a gente não aprende de uma hora para outra, né? No começo eu também tinha minhas dúvidas. Quem está escrevendo sou eu, quem está escrevendo é o Espírito. Então você vai ter que ir aprendendo até você se desconectar, não pensar em nada e deixar a mensagem fluir. E escrever rapidamente, que é para que não tenha interferência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem seus comentários, né? Eu vou responder na medida do possível. E vamos para o próximo, ok? Obrigada.